Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado federal Roberto Balestra, que é do PP, e também Rafael Lousa, que é presidente municipal do PSDB. Vamos começar pelos assuntos locais, começar pela eleição 2016, começar pela eleição a prefeito. Começar pelo seu partido, o PSDB, e eu gostaria de saber o seguinte, presidente, para a gente dar início a essa nossa conversa. Estamos gravando o programa, todo mundo sabe que o programa é gravado, nesse momento está sendo gravado, e no momento em que ele está sendo gravado ainda não foi realizada uma reunião que o senhor pretende fazer com os pré-candidatos do seu partido, é isso? Exatamente. Nós, ao longo de 2015, nós tivemos aí uma série de nomes, pleitos de nomes sendo colocados dentro do PSDB, principalmente a partir da convenção municipal do partido, onde nós elegemos o novo diretório. Houve, naquele momento, uma deliberação também desse novo diretório de que o partido deveria ter uma candidatura própria apresentada aí para apreciação dos goianienses em 2016. Houve uma fala do próprio governador dizendo que isso era inegociável, que o PSDB, depois de 3 eleições em que abria mão de uma candidatura própria para compor junto com os partidos da base e apoiar candidaturas de outros partidos, estava na hora do PSDB apresentar novamente um nome para apreciação de Goiânia. E a partir disso nós começamos essa discussão. Nós já chegamos a ter 8 pretendentes somente dentro do PSDB. Hoje são quantos? Hoje são 5. Quais são? 5 nomes. Hoje os nomes colocados são dos deputados federais, deputado delegado Valdir, deputado Fábio Souza e o deputado federal José Pivec, além do presidente da GETOP, Jaime Rincon, e o presidente da Câmara Municipal, Anselmo Pereira. Eu tenho receio de que essa lista sua vai ser encurtada. Eu espero. Nós estamos trabalhando exatamente essa... E aí, a partir desse momento, definida na reunião do diretório em novembro, o prazo inicial para possibilidade de prévias, também ao estabelecer essa data das prévias a partir de fevereiro, nós, de certo modo, também criamos um prazo para que o consenso seja construído. Mas essa, digamos, defecção, ela já está acontecendo, ao que parece, agora. Por quê? Porque quando a gente fez o convite ao senhor, o senhor nos comunicou sobre... essa intenção. A gente sempre faz um briefing, né? Sim. O que é que está acontecendo, né? O que tem antes, tal, a gente sempre conversa. Aí o senhor falou dessa reunião. Nós tentamos ouvir esses 5 nomes postos aí pelo PSDB como pretendentes ao cargo, né, de candidato. Só que alguns deles a gente não conseguiu falar, não conseguiu gravar. E um deles nos mandou, porque eles exigem, a assessoria dele exige, né, que o convite seja feito através de e-mail, nos mandou esse e-mail que eu gostaria que o senhor lesse esse trechozinho aqui, até para o telespectador entender o que é que está acontecendo. Por favor. Você quer que eu leia? Quero que o senhor leia. O retorno. Tudo bem. A assessoria de imprensa... Sim, aqui esse trecho. Sim. Fernando é o nosso produtor. Jaime Rincon pede para informar que não é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, portanto não participará do referido debate. Eu não sei se refere a essa reunião, porque na verdade não é um debate. Agora, nós estamos construindo, o intuito, na verdade, é construir o consenso. Mas independente se é debate ou não ser debate, isso aqui já tira ele da lista. Amanhã nós... Tira? Com certeza. Jaime Rincon pede para informar que não é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Esse posicionamento para nós é importante, mas... eu tenho visto aí as coisas acontecerem, né? Pelo distanciamento que ele tomou das ações de governo, ações políticas do governo, mostra que ele não será mais candidato. O senhor acredita, então? Acredito. A gente está se fiando aqui naturalmente ao texto enviado pela assessora de Jaime Rincon, a Cândida Mota, dizendo isso. Bom dia. Ela respondeu ao nosso produtor que fez o convite para que a gente pudesse gravar com ele, gravar com o VEC, gravar, enfim, com todos. Não conseguimos apenas, me parece que com o Anselmo, daqui a pouco a gente mostra. Aí ela respondeu, Jaime Rincon pede para informar que não é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Isso, de certo modo, facilita... esse afunilamento. Aí, o intuito dessas reuniões, e aí não é um debate, eram reuniões, era exatamente nesse período que vai até fevereiro, que seria o prazo para a gente chegar num consenso, trabalhar a unificação dessas 5 pré-candidaturas para que a gente fechasse em um nome e não fosse necessária a realização de prévias. Logicamente, todos os partidos tentam construir essa unificação. E, logicamente, como eu disse, eram 8, 5,
e pela resposta do e-mail, agora 4. Então, facilita o nosso trabalho enquanto presidente do partido de construirmos uma candidatura. O meu objetivo enquanto presidente do partido é chegarmos a um nome. E aí nós temos duas maneiras de chegar, ou no consenso, ou através de prévias. Já estão autorizadas pelo diretório. A gente quer ver prévias, eu quero falar com o senhor sobre isso daqui a pouco, mas primeiro vamos até a Assembleia Legislativa, onde nós ouvimos deputados estaduais sobre fazendo essa repercussão, né, desse e-mail, repito, que foi mandado pela assessoria de Jaime Rincon, dizendo que ele não é pré-candidato. Se não é pré-candidato, está fora da disputa. Veja o que dizem os deputados. Através de um e-mail, a assessoria de imprensa do presidente da GETOP, Jaime Rincon, informou à nossa produção que ele não é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia no ano que vem. Essa notícia foi recebida com surpresa por deputados da base governista aqui na Assembleia. O nome que teria mais forças dentro do próprio PSDB seria o nome de Jaime Rincon, que teria um apoio muito amplo do governo, que teria um apoio muito forte da bancada do PSDB. Os demais nomes, a gente avalia que teriam uma dificuldade para construir essa aglutinação total, coisa que o Jaime não teria. É uma pena, a gente lamenta a saída do Jaime, tendo em vista que era o nome que vinha despontando nas pesquisas na nossa capital. Porém, o PSDB continuou com nomes viáveis e que estão trabalhando fortemente para viabilizar essa pré-candidatura à prefeitura. Prejuízo para Goiânia, porque eu sempre digo que Goiânia precisa muito mais de um gestor do que um político. E o Jaime, no governo Marconi, principalmente nos últimos 4 anos do governo Marconi, ele foi uma peça fundamental. Quem ganha espaço com essa notícia? O Valdir tem um espaço dele que não tem que discutir, é dele, é de acordo com os votos que ele teve, ele vai tentar buscar mais do que ele teve, mas o Valdir, nós estamos sabendo que se não for ele o candidato, se não, com apoio total ele sai do partido. O Rafael vai ter que sentar nessa banca, nessa mesa de tabuleiro de xadrez, para achar um bom candidato, entendeu? E fazer uma boa coligação. Rafael, a que se refere Mané de Oliveira, é o senhor, presidente municipal do PSDB. Como é que o senhor vai mexer esse tabuleiro agora? É aquilo que eu estava explicando, com muita paciência, muita calma e, logicamente, nós temos um planejamento, uma estratégia. Nós temos uma preocupação dentro do partido, hoje também uma preocupação importante com relação à nossa chapa de vereadores, a essas parcerias, essas alianças com os demais partidos. Nós temos defendido constantemente que os partidos todos têm todo o direito de lançarem as suas pré-candidaturas. Nós não somos contra nenhuma pré-candidatura de nenhum partido da base, mas entendemos que a receita para o sucesso é a união da base. Nós tivemos, e aí eu estou dizendo isso baseado em estatísticas. Tá. Importante que a gente tenha a união da base para que a gente tenha sucesso. Agora, a retirada, né, se confirmada, né, de Jaime Rincon dessa disputa, abriria espaço para quem mais? Valdir, delegado Valdir, poderia ser beneficiado com isso? O delegado Valdir, que não esconde as críticas em relação ao critério de escolha do pré-candidato nesse momento e candidato lá na frente do PSDB à Prefeitura de Goiânia. Ele acha que as cartas, né, e supõe-se que ele faça essas críticas a Jaime Rincon, até porque Jaime Rincon já respondeu a elas aqui no programa, ele acha que as cartas com Jaime Rincon já estariam marcadas. Ele seria o candidato. É isso? Se era essa a alegação que ele tinha, agora está aberta aí para ocupar esses espaços. Acho que os 4 são beneficiados. Vai depender das ações de cada um deles para ocupar o espaço que Jaime deixa. Assim, o que eu posso fazer na avaliação e respondendo a pergunta anterior é diálogo, é sentar, conversar. É o que nós estamos propondo a eles, sentarmos juntos e conversarmos. Isso é importante, que até o momento eles não sentaram, não tinham sentado os 5 e nem os 4 remanescentes, não tinham sentado juntos para conversar sobre isso. O próprio delegado Valdir entende que se Jaime, né, deixasse de ser o candidato preferido do governo, pelo menos do governador Marconi Perillo, seria Giuseppe Vecchi, seria isso? Seu companheiro deputado federal? O senhor é da base. Não, mas eu não sei se não é do partido, mas é da base. O senhor tem acompanhado as conversações. Mas eu estou ouvindo aí as suas indagações ao Rafael. Eu entendo o seguinte, Rafael, numa disputa como essa, com tantos nomes, é preciso botar na cabeça deles que para chegar ao consenso precisa de humildade e desprendimento. Sem dúvida. Tem que ter humildade e desprendimento. Que o senhor teve lá em 98. Sempre tem que ter. Que o senhor teve em 98, quando o senhor deixou a disputa pelo governo do Estado e entrou Marconi. Exatamente. Então, com humildade e desprendimento, você vai conseguir, não precisa prévia, não precisa nada.
Porque aí eles vão chegando à conclusão que o outro é melhor, por essa ou por aquela razão. Mas é preciso ter humildade e diálogo, ter desprendimento. Né? Tem que ter conversa. Lógico. Está tendo humildade? Meu avô dizia que essas coisas você resolve sentado no rabo do fogão, tiçando o fogo, bebendo café, pitando e conversando. Quando o dia clareia, está tudo resolvido. Como hoje em dia não tem mais o tal do fogão, mas tem que a conversa fica mais difícil? Não, mas tem que conversar. Tem que conversar. Mas o café não acabou. Nem o vinho, né? Nem o vinho. Nem o vinho. Eu ainda sou do café. Como é que o senhor vai administrar esse conselho dado pelo experiente, né, deputado Roberto Balestra, né? Como administrar essa humildade, né, dos demais candidatos? Concordo plenamente com as palavras do deputado. Ele dizia, antes de iniciar o programa, o respeito e a admiração que tenho pela trajetória política e a coerência que tem. E esse respeito é construído em virtude disso, da sua postura, da sua coerência. E eu recebo este conselho com muita humildade e é dessa maneira que nós vamos conduzir. Diálogo, Quem paciência. É que vai conduzir esse processo? O senhor é relativamente novo dentro da política e novo também de idade. Eu entendo que a minha eleição me credenciou a conduzir esse processo dentro do partido. Claro, o senhor tem a credencial de presidente do partido. Mas o senhor tem a consciência também de que tem que ouvir a todos os nossos membros. Eu acho que quem tem o poder de decisão em relação a isso são os nossos filiados, são os nossos parlamentares que conquistaram os seus mandatos através do voto. Então, eles têm essa representação importante. Nós estamos ouvindo o nosso líder maior, que é o nosso governador, que é do nosso partido, e um grande conselheiro, o nosso presidente de honra, todos os membros do nosso conselho político. Hoje, a nossa postura é exatamente essa: ouvir, 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 e a partir disso, com muita humildade, construindo os alicerces para que essa candidatura se sustente. Ouvir até ficar rouco, né? Até ficar rouco. Mas o senhor considera, eu vou complementar a pergunta, o senhor é relativamente novo dentro da política, é novo de idade, embora tenha a credencial de presidente do partido. O senhor foi eleito, o senhor foi escolhido para isso e, naturalmente, o senhor tem a autoridade para isso. Mas o senhor considera, o senhor entende que o senhor tem também a necessária ascendência para conduzir esse tipo de debate? É o senhor que vai conduzir esse debate aqui em Goiânia? Isso nós teremos que avaliar ao final do processo. Eu não vou antecipar aqui se eu tenho ou não tenho essa ascendência. O que eu pretendo, na verdade, é contribuir e facilitar esse entendimento. É meu único objetivo. Não quero interferir, não tenho preferência. O governador tem colocado também em várias das suas falas que não tem preferência. Então, eu acho que a alegação de preferências, de cartas marcadas, ela vai caindo também por terra. Essa não é uma posição que o partido tem tido. Nós estamos abertos a essas pré-candidaturas, a eventuais outras pré-candidaturas que possam surgir. Tá bem. E nós já temos autorização, e esse cuidado nós tivemos, porque busca-se um consenso. Mas com a pouca experiência que tenho também, já vi muitos casos em que se vai até a convenção sem conseguir esse consenso. Então nós já tivemos o cuidado de já aprovar a possibilidade da realização de prévias, se esse for o instrumento necessário. Essa era a pergunta que eu queria fazer. Prévias, então, estão nos planos do PSDB? Já estão autorizadas. Nossos planos são conseguirmos uma candidatura via consenso, com muito diálogo. Se não for possível, elas já estão previstas no nosso estatuto, estão autorizadas a ser realizadas. Agora, a gente viu também, através da própria imprensa, recentemente, né, manifestações contrárias às prévias por parte exatamente de Jaime Rincon e José Pivec. Né? Como é que o senhor vê essa discordância dos dois em relação a essa pretensão de realizar prévias? Eu não vi nenhuma fala direta de nenhum dos dois em relação a isso. Eu vi publicações atribuídas a eles, mas eles pessoalmente... Que não foram desmentidas, né? Eles pessoalmente não nos colocaram dessa maneira, seriam contra as prévias que foram democraticamente votadas pelos membros do diretório. São 71 membros votantes muito experientes, esses sim muito experientes. E, na verdade, a prévia é previsto no estatuto exatamente pelo caminho democrático que ela abre de discussão. São mais de 12 mil filiados em Goiânia, só no PSDB. Teriam o poder de falar, lembrando que nós teremos um processo eleitoral mais curto, com regras novas, em que essa pré-campanha e essa participação direta, não só do filiado, mas do próprio eleitor nessa construção,
a meu ver, é muito importante. Tá, e esse tempo menor para a campanha, muita gente entende, deputado, aí eu quero ouvir o senhor também, que o senhor participou dessa discussão lá em Brasília. Muita gente entende que, reduzindo-se esse tempo para a campanha, muita gente que já tem experiência, que já tem um nome consagrado, consolidado dentro de uma disputa, pode levar vantagem. O senhor pensa assim também? Eu acho. Nesse caso... Mas em política não tem regra, eleição não tem regra. Nós temos aí a lei e etc. Mas, de repente, alguém surge, né? Você pega o exemplo do Collor. Ele surgiu e falou, vou caçar os marajás. Ganhou a eleição para o presidente da República. Não tinha base, não tinha apoio, não tinha nada. O povo de hoje pensa da mesma forma que pensava lá atrás? Hoje, Paulo, é até muito mais fácil do que antes. Os meios de comunicação hoje são outros, né? Antes nós éramos poucos detentores das informações. Hoje todo mundo tem todas as informações. Então, de repente, através do Facebook aí, você muda uma indicação, uma preferência em poucos minutos. Verdade. Falando em minutos, já chegou a hora de eu chamar o intervalo comercial, né? Não esgotamos ainda o assunto como eu gostaria nesse primeiro bloco, mas no próximo bloco a gente finaliza essa questão e vamos a Brasília também saber como anda aquela panela de pressão. Parece que todo dia troca a panela de pressão, porque explode num dia, mas vai lá e troca, explode de novo. Vai trocando. Essas panelas de pressão de hoje em dia não são as mesmas de antigamente. Não é verdade? Daqui a pouco a gente volta.